Deus possa estar abençoando a sua igreja na mensagem. Na palavra, no entendimento e no desafio do dia a dia em pregar o Evangelho do Senhor e possamos sempre estarmos atentos às ciladas que muitas vezes o diabo ele coloca em nossas vidas, principalmente com relação ao entendimento da palavra do Senhor. A Bíblia ela é extensa, ela é longa, tem vários assuntos. Muitos fazem algumas interpretações que não são biblicamente corretas, mas nós devemos sempre procurar a verdade, procurar daquilo que o Senhor preparou para a sua igreja, para a sua nação, para o entendimento de todo homem, que possamos elucidar todas essas dúvidas que por acaso em uma situação venha surgir, muitas vezes por comodidade. Nós vemos que muitas vezes estudiosos tentam minimizar aquilo que o Senhor deixou nas Escrituras, tentam deixar mais brando os seus ensinos, e hoje a gente vê que o mundo procura aquilo que está mais próximo da sua rotina, do seu cotidiano, aquilo que é menos doloroso para o nosso corpo, mas esquecendo que Deus ele deixou o seu fim à humanidade, o dia do seu juízo. E nós vamos meditar hoje, começar com uma breve meditação lá no livro de Oséias. Oséias, no seu penúltimo capítulo, Oséias, o livro que nós estamos estudando de manhã, diante da rebeldia daquele povo escolhido, um reino sacerdotal, e vemos que como é fácil o homem ele desviar da palavra do Senhor e tentar amenizar dos conceitos do juízo de Deus. E o livro de Oséias é um livro rico, é uma profecia que foi anunciada por Deus, e um questionamento e uma pergunta lá no seu capítulo 13 e verso 14. Capítulo 13 e verso 14. No livro de Oséias é o primeiro dos pequenos profetas, dos 12, é o primeiro dos 12 últimos livros do Velho Testamento, e diz o seguinte: Oséias 13 e 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Oremos. Senhor que estás nos céus, agradecemos por essa oportunidade, por esse dia, também para a compreensão dos seus ensinos na palavra do Senhor. Por isso eu peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Um tema, uma pergunta sobre o inferno. E uma pergunta: como se fazer para ir para o inferno? Uma pergunta, um questionamento, e muitos já fizeram essa simples pergunta de como fazer para ir para o inferno. Aqui em Oséias, no capítulo 13, verso 14, aqui o profeta, nas palavras do Senhor, diz que eu remirei da mão do inferno e resgatarei da morte. Então nós vemos aqui que era um povo que caminhava longe dos desígnios de Deus. Era um povo que estava cegado para que não visse o Deus dos milagres, o Deus de todas as coisas. E foi uma pergunta aqui sendo feita, uma afirmação: que remirei da mão do inferno e resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, e as tuas pragas? Onde está o inferno
e a tua perdição. Então nós vemos que Cristo, ele veio para nos remir da perdição do inferno. E que o arrependimento não estaria escondido dos olhos do Senhor. Isso foi escrito anos antes da vinda de Cristo, mas aqui já estava o desígnio daquele que os livraria da morte do inferno, da redenção da cruz, a qual Cristo viria, o anúncio do Evangelho e da salvação. Nós vemos que todo o Velho Testamento ele vem anunciando o Rei, o Remidor, um Salvador. E nós sempre vemos a salvação como uma conotação de algo que nós merecemos, mas nós não enxergamos a nossa salvação como um socorro quando vemos que a nossa situação pode piorar em muito na condenação do inferno. Nós sempre vemos como a salvação como um brinde àquilo que nós fazemos, mas muitas vezes nós não enxergamos daquilo a qual nós estamos sendo livrados. E livrado por quem? Quem que nos livra? Esse livramento, ele vem por Cristo, pela sua remissão. É o Evangelho da salvação. Somos salvos e somos livres do inferno através de Cristo. Não por méritos nossos, não por obras que nós fazemos, não porque nós somos bons, não porque nós fazemos as piedades, mas porque Cristo nos livrou do inferno. E muitas vezes nós nos esquecemos que é Cristo quem nos livra do inferno e não nós que nos livramos do inferno. Lembramos do reino dos céus, lembramos das glórias que Cristo tem nos prometido e através da fé cremos que Ele nos dará, e essa é a nossa firmeza no Senhor, na sua salvação. Mas nós esquecemos do tormento do inferno que uma vez nós poderíamos ser acometidos. Cristo ele faz severas considerações com relação ao inferno, dos riscos e das consequências do inferno. A palavra ela faz as exortações do inferno. Cristo foi o que mais mencionou sobre o inferno, de como nos livrarmos do lugar onde há o pranto, o ranger de dente, onde o bicho não morre, aonde aqueles bichos estarão nos destruindo, e ele não morrerá, e além disso, a dor das penalidades ali do inferno. E Cristo pregou, falou, exortou sobre o inferno. Lá no livro de Mateus capítulo 23, Mateus relata ali dos falsos religiosos, daqueles homens ditos religiosos que perseguiam, que o acompanhavam. Aonde Cristo estava, lá estavam os falsos religiosos, os saduceus, os fariseus, os escribas, todos aqueles homens testando o poder da palavra de Deus. E lá em Mateus 23 e no verso 33, Cristo faz uma consideração ali com relação ao inferno, quando ele estava ali fazendo uma censura aos escribas e aos fariseus, aqueles que se intitulavam através da religiosidade em si, porque o religioso, ele é religioso para si, não de alguém ou para alguém, mas tudo aquilo que ele faz, toda a sua condução, todo o seu egocentrismo,
Então, o religioso, ele trabalha nesse sentido. Ele não trabalha no amor, ele não trabalha para Cristo, para a disseminação do seu evangelho. E aqui, Cristo faz uma indagação àqueles religiosos. Ele diz o seguinte, Mateus 23 e 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Cristo foi pesado. Ele usou dois adjetivos ali, serpentes, raça de víboras. O que uma serpente causa a um homem, a um animal? O que ele causa? Seu veneno mata. Uma gota do veneno da serpente, da víbora, entrou na sua circulação, ele afeta todo o seu sistema nervoso. E Cristo tratou aqueles homens, aqueles falsos religiosos, de serpente, raça de víboras. E no decorrer desse versículo, ele cita também, ao mínimo 7 vezes, chamando aqueles homens de hipócritas, e no mínimo 4 vezes chamando de insensatos e cegos. Foi assim que Cristo ali qualificou aqueles religiosos da época que ali perseguiam, para ver que Cristo não poupou palavras àqueles homens e ele foi incisivo no dia do juízo àqueles homens. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nós vemos aqui, irmãos, que foi uma afirmativa, uma pergunta de Cristo. Cristo enfatizou aqui, como escapareis da condenação do inferno? Concluímos que a existência do inferno. Cristo afirmou que existe o inferno e uma condenação para este lugar. E será divididos em 2 grupos. Uns que escaparão e outros que serão condenados ao inferno. E quem decide isso? Para onde nós vamos? Quem decide para onde nós vamos? Não é uma eleição, não é terceiros, não são instituições. Quem decide essa pergunta é a nós mesmos. Nós mesmos que vamos decidir aonde nós vamos. Se agirmos, aceitarmos de acordo com as normas de Deus aos céus, se contrário à condenação. Assim como Cristo ali, ele enfatizou àqueles homens: como escapareis da condenação do inferno? Como você vai escapar do inferno? Nossos próprios méritos, nossa própria condução, nosso próprio eu. Quando nós vemos lá em Oséias, eu os remireis da mão do inferno. Não somos nós, mas através daquilo a qual nós escolhemos. É uma graça de Deus, através um dos seus atributos, a sua graça e a nossa livre-arbítrio em escolher o caminho do Senhor. Nós temos um folhetinho que diz como ir para o céu. Nós temos um folhetinho. E tem aqui alguns versículos que mostram como nós nos livrarmos do inferno e irmos para os céus. Antigamente havia o mesmo folhetinho, mas com os seguintes dizeres: como ir para o inferno. E esse folhetinho não tinha nada, as suas folhas eram todas em brancos. Com a seguinte pergunta: como faço para ir para o inferno? E aquele folheto tinha todas as suas páginas em branco. E na última página, uma frase e um versículo que dizia: como fazer para ir para o inferno? E a resposta era: nada, você já está indo para lá. E a seguinte mensagem, João 5:24:
Eu vou ler para os irmãos. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Não precisamos fazer nada para ir para o inferno. É só continuarmos na nossa rotina, no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso próprio eu, na tranquilidade, no desfrute, mês das férias agora, né? Vamos curtir umas férias, vamos descansar um pouco. E vamos esquecer do que Cristo disse. Não vamos mudar a nossa rotina. Você estará caminhando para o inferno se não se arrepender a Cristo. Quem não ouvir a sua palavra, devemos ouvir e crer naquele que me enviou. Ouvindo, crendo, não entraremos em condenação, mas passaremos da morte para a vida eterna. Todos nós já nascemos herdeiros de Adão. Se nós formos puxarmos a nossa árvore genealógica, a nossa genealogia, todos nós vamos retroceder e vamos chegar em Adão. E todo homem que morre, ele deixa uma herança. E Adão deixou essa herança a nós, que foi a condenação à morte. Romanos 5,12, uma passagem conhecida. Romanos 5:12. Versículo conhecido, mas de grande importância para a nossa consideração e do que nós herdamos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A criança, ela já nasce com o intuito, com a disposição à arte. A gente vê que a criança, ela tem aquele ímpeto, e a palavra ela é pura, verdadeira e eficaz, e fala que todos os homens pecaram. Todos nós recebemos essa herança. Todos aqueles que nossos ascendentes nos deixam uma herança. E essa herança foi deixada por Adão a todos os homens. E necessitamos do arrependimento para que nós não caiamos na morte, na condenação ao inferno. Porque Paulo diz aqui, por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo ato de Adão, a sua rebeldia, a sua poder de persuasão através ali de Satanás, ele caiu no pecado, ele caiu no erro. E a partir desse pecado veio a condenação a todos, a privação de nossa liberdade para com Cristo. E somente Cristo nos traz a liberdade. Gálatas fala da liberdade, a liberdade que somente Cristo nos dá. Somos condenados à morte. Todos nós, não há santo, não há pessoa boa, não há pessoa de relevância. Todos pecaram, todos pecam. Ah, ciclano, beltrano, olha como aquela pessoa é bondosa, olha como aquela pessoa é dedicada. Nós não conhecemos os corações de todos os homens. O nosso coração
já vem gravado com o pecado em pontas de diamante. E somente no dia da nossa morte que cessaremos de pecar. A diferença é que nós seremos pecadores arrependidos em Cristo. Nós vemos que dessa vida nada nós levaremos, dessa vida nada nós vamos tirar proveito, a não ser sermos fiéis ao Senhor, mudarmos o nosso caminho para o Senhor. Para ir para o inferno, nada mais nós precisamos fazer, é só continuar no que nós estamos sem arrependimento no Senhor. E Cristo é o que nos livra da condenação. E hoje nós vemos um mundo que tenta disfarçar, dissimular. Teólogos que dizem que o inferno não é bem assim. Deus é Deus de amor, Deus de paz, que para lá não vai mandar ninguém. Como nós dissemos hoje de manhã, é os universalistas. Os tais dizem que o inferno não existe. Que no fim Cristo vai salvar a todos. Cristo é bom. Eu sou uma pessoa boa. Não matei ninguém, não roubo ninguém. Que o inferno é aqui na terra mesmo. As dificuldades que nós temos aí, a gente vê tanta guerra, que o inferno é aqui mesmo. Mas nós não fazemos noção em nossa consciência o que será o inferno. Mas a palavra diz que será um lugar de tormento, onde o bicho não morre. As igrejas hoje pregam a prosperidade. O crente deve ser próspero. Nós vamos ser prósperos, irmãos, mas não nesse reino terreno. A nossa prosperidade será com o Senhor. As igrejas lotadas, igrejas cheias, que pregam hoje, a prosperidade do hoje, e que não acreditam no inferno, não acreditam na condenação do Senhor. E uma pergunta, irmãos, se não existe o inferno, nós vamos trabalhar a salvação de quê? Porque nós somos mensageiros do Senhor para levar a mensagem do Senhor e pregarmos no reino dos céus. Satanás ele trabalha firme no sentido de minimizar. As nossas escolhas são feitas no dia de hoje, no agora, quando ouvimos e entendemos a palavra do Senhor. O dia que morrermos, não haverá mais como alterar o lugar a qual nos escolhemos. Não haverá purgatório para que terceiros orem por aquela alma, para que ela possa sair daquele lugar e ir para com o Senhor. A palavra não fala, a palavra não prega sobre purgatório. Muitos usam a palavra do Senhor para negar a existência do inferno, sendo que Cristo foi o que mais falou sobre o inferno nos seus ensinos. Mateus capítulo 7, ensinos de Cristo. Cristo foi o que mais exortou, Cristo foi o que mais falou sobre o inferno. Nenhum outro apóstolo, nenhum outro discípulo citou tanto do inferno quanto Cristo. E Cristo sabia do que estava dizendo. Os apóstolos, os discípulos, não tinham esse pleno conhecimento desse lugar. Mas em Mateus 7,13 diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque a porta estreita e apertada o caminho que leva à vida,
e poucos há quem a encontre. Poucos encontram a porta estreita, mas a porta larga, ela é espaçosa. Jesus nos convida para entrar e o diabo empurra para a porta larga. Nós vemos que ele usa todos os meios para levar o maior número possível para lá. Negar o inferno é negar o Evangelho do Senhor. Minimizar aquilo que Cristo disse é minimizar as Escrituras. E as Escrituras, irmãos, ela é completa. Ou você crê, ou você não crê. Muitos creem, muitos dizem, eu creio em determinada parte, não creio em outra parte. Mas a palavra do Senhor ela é uma só, ela é única. Ela é uma carta única. E uma carta que é para ser lida em todo o seu texto e todo o seu contexto. Não tem como nós recebermos uma carta de alguém, hoje são os meios eletrônicos, né? E começarmos a ler uma carta, podemos dizer uma carta um tanto quanto longa, e falarmos, essa parte aqui eu recebi lá do determinada pessoa, mas essa parte aqui eu não creio. Essa aqui não me interessa. Aí daquele que me interessa, não, isso aqui essa é para mim, eu gostei dessa parte aqui, então essa parte eu vou acolher. Aí você vai lendo de novo, esse trecho aqui eu não vou deixar esse trecho de fora. É isso que o mundo faz hoje, irmãos. O mundo recebe uma carta, a palavra do Senhor, e aí começamos a fracionar. O que interessa eu uso, o que não interessa eu deixo de lado. Aí isso aqui é para os fanáticos, né? Esse aqui é para os... E hoje a interpretação do mundo é nesse sentido, irmãos. Creia apenas em partes, naquilo que convém e naquilo que ele acha que deve ser. Nós devemos crer na palavra completa do Senhor. Não com os nossos olhos, com aquilo que nós achamos, mas aquilo que o Espírito Santo tem a dizer para nós. E ele fala ali da condenação. A condenação ao inferno é uma condenação em que não há uma segunda instância. Lá nós não teremos nenhum descondenado. Todos que estiverem condenados lá ficarão. Não vai ter instância para dirimir alguma brecha da lei para que o retire dali. Uma vez condenado ao inferno, o inferno estará na eternidade. Mamoredo pregou na quarta-feira sobre a eternidade. A eternidade é algo que não termina, algo que não tem fim. A eternidade é um estado, ele não é um tempo, como o irmão disse. Ela é perpétua, ela não altera. O que é água é água, o que é ferro é ferro, o que é matéria. E assim é a eternidade, ela não se altera independente do tempo. O exemplo que nós citamos, você pode tirar 1 milhão, de 1 milhão você pode tirar 1 ano. Você pega 1000 anos e repete ele 1000 vezes. Vai ter 1 milhão de anos. É tempo, muito tempo. Digamos que desde o Gênesis, a Terra tem em torno de 6.000 anos. Nós teríamos ainda mais 964 anos de um bloco que vai se repetir 1000 vezes. É muito ano, né? E se nós tirarmos 1 ano desse 1 milhão de anos, ele não vai ser mais 1 milhão de anos. Mas podemos tirar da eternidade 1 milhão de anos, que a eternidade ainda vai continuar sendo ainda a eternidade. Ela é diferente do tempo, ela não tem fim. E assim será a condenação desses que não aceitaram ao Senhor. E aqueles que não entenderam o conceito de Cristo. Vai ser um
horror para toda a eternidade. O fogo que não se apaga, um tormento eterno. Essa será a condenação para aqueles que não aceitarem a Cristo. Não devemos ter medo do inferno. Nós devemos temer a Cristo para ter a vida eterna. Ele nos resgata, Ele nos livra. Hebreus, capítulo 9. Outro versículo também, irmãos, muito conhecido, Hebreus 9, 27. Diz o seguinte, Hebreus 9, 27. E como aos homens está condenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não haverá purgatório, não haverá reencarnação, não haverá uma segunda chance, não haverá outra opção. Nascemos, somos personalidade única, não há um outro idênticos a nós, seja no passado ou no futuro, apenas um. Morreremos, essa é a certeza de todo homem, independente do seu conhecimento, independente da sua condição de vida, independente de como você viveu, independente do seu sexo, independente da sua nacionalidade, independente de quem seja, todos nós vamos morrer. Não tem medicina que vai nos livrar, não tem ciência que vai criar a perda da longevidade, muitos anos, viver muitos anos. Isso não terá. Todos nós morreremos. Isso é uma condenação que Deus deixou desde Adão. E após isso, o juízo. Passaremos pelo juízo. Esse juízo será único, será sentença única, o juízo do Senhor. Morte e julgamento, todos nós passaremos. Tudo que nós temos hoje, tudo que nós vivenciamos hoje, é por tempo limitado, é um vapor que se desfaz no ar, é uma erva que cresce na manhã, bem cuidada, bem regada pelo agricultor, cuida, e ao final do dia ele é podado. Morreremos. Se nós formos no cemitério, nós vamos ver lá plaquetas de todas as idades. Recém-nascidos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30. Todas as idades ali, 100 anos, os mais longínquos, mas todos nós vamos morrer. E para onde nós vamos? A escolha é nossa. Nós que escolhemos nessa vida se vamos servir ao Senhor ou se a nossa vida ela vai continuar num livreto em branco. E nada nós vamos fazer para mudar do que Paulo diz lá em Romanos 5:12. Todos nós estamos condenados. Não vamos fazer nada, vamos continuar do jeito que está. E morreremos e vamos para a condenação. Onde será a nossa morada quando nós partirmos dessa vida? Com Cristo ou sem Cristo? A escolha é nossa. E Cristo chama a todos com muito amor. Cristo tem amor por todos nós. O jovem rico, aquele jovem que tinha muitas posses, tinha muitos bens, um jovem dedicado, um jovem religioso, Cristo o amou, mas ao ouvir ou aceitar a Cristo, ele ignorou, virou as suas costas para Cristo
e o deixou. Não sabemos o fim daquele jovem, a palavra não fala. Mas quantos que já viraram as costas para o Senhor estão caminhando em sua vida nas páginas em branco para a condenação da vida eterna e não viver com o Senhor no reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe a sua mensagem, a sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos ter um hino.